Bom dia, pessoal. A gente ficou com o tema recreação hospitalar. E o grupo é composto por mim, João Vitor, por Ana, por Carla e por Luciano. Agora eu vou falar um pouco sobre o paciente no hospital. Porque antes dele se internar, ele passa por um processo devastador na vida. É, apenas como alguém, ele é um paciente que busca um tratamento médico, mas sim como um indivíduo que possui uma vitalidade antes da sua internação e de impulsos para o desvio da situação que está. Assim que tem a estratégia do voluntário, que ele leva o humor para as crianças ou para os pacientes. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre atividades recreativas e seus defeitos. Cada atividade tem seu próprio pré-requisito e exigências, e tem de ser avaliada caso a caso. Vou falar sobre alguns exemplos de atividades recreativas. Contador de história, leitor, cabeleireiro, artes plásticas, elaborador de material, recreador, músico, entre outros. Agora eu vou falar sobre os deveres. Cada voluntário deve se apresentar ao paciente, como eu já havia falado, como voluntário. Buscar ajudar a ajuda dos profissionais de saúde sempre que o paciente mostrar alguma necessidade. Não emitir a opinião para o paciente sobre o estado de saúde em que o paciente se encontra. Guardar sigilo quanto aos problemas dos assistidos, sejam eles diagnósticos médicos, problemas familiares, entre outros. Realizar qualquer ação com o paciente apenas após um consentimento livre e esclarecimento do mesmo. Reporte apenas à equipe profissional responsável pelo projeto, sempre que for desenvolver uma atividade. Zelar pelo material que está sob sua responsabilidade. Agora eu vou falar sobre um pouquinho da evolução dos pacientes com relação a essas recreações hospitalares. Quando o paciente se encontra internado, ele vê que sua rotina inteira foi mudada e ela está diretamente ligada a diagnósticos e medicamentos. A sua alimentação muda, sua rotina de ir para a escola muda, de ir para o trabalho muda, tudo muda. E isso coloca uma pressão muito grande no paciente e vê que o estresse é muito maior do que no dia a dia, porque ele não é uma coisa que não é controlável. Quando você vê que o seu físico está doente, você não pode controlar por conta própria. Você está nas mãos de outras pessoas, que são os profissionais de saúde, que estão cuidando dela. Para a saúde mental, que está acoplado com o físico, que é ambas, que com relação às duas, uma ajuda a outra, né? Com relação à saúde mental, a gente tem as recreações hospitalares, que é o que o pessoal estava falando nos últimos slides, que com elas ajuda a favorecer na evolução dos pacientes. Muitos pacientes têm o diagnóstico um pouco melhorado com relação às recreações hospitalares, pelo fato dessas brincadeiras, de mudar o rumo da cabeça do paciente. Por exemplo, ele está focado muito na sua doença, no que vai acontecer no futuro, mas com essas distrações auxilia na evolução dele, auxilia ele relaxar um pouco, assim diminuindo a ansiedade. Agora eu vou falar um pouquinho dos voluntários. Ana tinha dito os deveres dos voluntários. Eu vou falar um pouquinho sobre esses voluntários. O voluntário, ele não recebe dinheiro para estar lá no hospital, mas também não é qualquer pessoa que pode ir lá no hospital, fazer sua inscrição e entrar no hospital. Não, você tem um curso de capacitação que ajuda, e o voluntário tem que sempre estar ao lado do profissional de saúde para saber o que pode fazer, o que não pode fazer, guardar sigilo total sobre a saúde da criança, ou do adulto, ou do idoso, para a família ou para as pessoas de fora que
da família do voluntário, saber as atividades corretas para fazer, porque nem todos os pacientes têm a mesma ambição que os outros. E tendo em vista que o voluntário está lá para ajudar o paciente, ele tem que ter super respeito com o paciente, porque tem pessoas que não gostam de ser tocadas, não gostam de proximidade, muita gente feliz perto, mas eles fazem o máximo para ver o paciente melhor. Agora eu vou falar o que é ser voluntário. O voluntário, ele é um humorista que leva alegria para os pacientes. Ele é um agente que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade. Ele dedica seu tempo, seus conhecimentos e realiza um trabalho gerado pela energia de impulsos solidários. Bom dia, meu nome é Luciano, e quando a gente vem entender essa parte dos objetivos do serviço voluntário, a gente tem que entender que o principal objetivo, os principais, englobam a execução dessas tarefas, que são destinadas à melhoria da qualidade de vida dos pacientes internados, e também proporcionar uma melhor interação entre esses usuários, né, elevando a autoestima e ajudando a haver uma diminuição desses quadros de dor desses pacientes que são assistidos. Esses voluntários eles podem se dividir no desenvolvimento e na execução dessas atividades lúdicas e recreativas. Quando a gente vai falar, então, enfim, de todo o trabalho, a gente entende que a importância da recreação nesse ambiente hospitalar é muito grande. Exatamente quando a gente vai entender nesse sentido de convivência, nessa parte de descontração que essas atividades, que essas ações proporcionam. Né? Basicamente, é uma forma que a gente vê de permanecer com a mente saudável, mesmo diante daquelas situações. Né? A gente também tem um foco, né, que essa educação física ela pode ser representada como um lugar de experiências, né, considerando, em especial, quando a gente vai entender essa criança, no processo pedagógico. E aí, quando a gente entra na situação de atender as crianças que estão nesse período de internação, a gente tem que, sim, como voluntário, dar uma atenção e focar nessa parte mais afetuosa, mais carinhosa, com esses cuidados de forma especial, por meio de atividades recreativas, por meio de atividades pedagógicas, influenciando, assim, de maneira positiva esse desenvolvimento emocional. O ambiente hospitalar ele é composto por vários agentes que interagem para oferecer ao paciente o melhor tratamento possível. E aí, diversas categorias profissionais atuam, cada um com sua especialidade e objetivo nesse contexto de forma geral. A humanização do atendimento é de extrema importância para todos os envolvidos. E aí, uma categoria que de fato é indispensável é exatamente a categoria que a gente citou ao longo do trabalho, que é a parte do voluntariado. O voluntário ele tem uma missão de realizar trabalhos que normalmente o agente de saúde não tem tempo para realizar, ou até mesmo não sabe como conduzir. O voluntariado ele pode ser exercido de forma em grupo ou de forma individual. E aí a gente pode entender na recreação desses pacientes, dos colaboradores, ou basicamente na organização de espaços culturais e até na revitalização da estrutura física desse ambiente. O papel principal desse voluntariado o voluntariado ele possui um papel muito importante para a realização dessas atividades que a gente focou ao longo de todo esse trabalho. A disposição de qualquer pessoa para esse trabalho voluntário, ele consegue e ele adquire uma visão sobre a vida que é diferente de uma pessoa que não exerceu essa função. Ele passa a entender, né, que realmente há coisas mais importantes. E aí, basicamente, a gente consegue entender, através das realizações de atividades envolvidas, uma grande visão, um aliado muito grande nessa parte de melhoria de saúde. Quando a gente vê, então, que quando uma criança ela está internada, a gente vê que aquela criança ela está isolada do mundo, ela está isolada das outras crianças, e não vê uma alegria, não vê uma diversão, e aí o voluntário entra exatamente nessa situação, a gente consegue criar brincadeiras, fazer canções, danças,
fazer com que essas crianças, esses pacientes, eles tenham um momento de descontração. Eles acabem fugindo da realidade para entender de fato que eles não estão apenas ali, mas estão ali sendo felizes, brincando e se descontraindo de uma forma geral. Basicamente é isso que a gente tentou trazer nesse trabalho. E é isso. É isso, obrigado, pessoal. Aí estão nossas fotos para quem quiser ver. E tchau.